Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sistemas de Ar Comprimido. Eu sou o professor Alan Patrick, aqui do Instituto Federal São Mateus, e é bom ter você conosco. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho das redes de distribuição de ar comprimido, tubulações, mangueiras e conexões, tá? E configurações das redes e acessórios usados nelas. E entraremos na parte 4, onde falaremos um pouquinho sobre máquinas e ferramentas pneumáticas, começando com os circuitos pneumáticos básicos. Bem, essa matéria está seguindo uma sequência lógica. Da última vez nós paramos aqui falando de uma rede de ar comprimido bem estruturada, né? Então nós vimos lá que a gente tem o compressor, a gente tem um resfriador posterior, depois, né, um separador de condensados, um reservatório. Aí a gente tem ainda o resfriador, né, o secador aqui, e aí uma série de filtros. Ainda a separação, né, de água e óleo, porque na maioria das vezes o ar ele é contaminado com óleo ao passar pelo compressor. Pois bem, esse ar agora que foi produzido, que está armazenado aqui no 4, no reservatório, ele precisa chegar até o ponto de consumo. Nós poderíamos fazer aqui uma analogia com a energia elétrica que chega nas nossas casas ou que chega na indústria. Ela precisa ser conduzida até os pontos de consumo. Da mesma forma, o ar comprimido também precisa chegar até os pontos de consumo. Para que ele chegue, existem, né, as redes de ar comprimido. Nós vamos fazer algumas considerações sobre elas, para possamos observar alguns detalhes, que nos permite diagnosticar algumas redes que já estejam instaladas e, ao mesmo tempo, nortear a instalação de futuras redes. Bem, quando a gente fala das redes de distribuição do ar, a primeira coisa que a gente precisa ressaltar aqui é a seguinte. Vou pegar essa canetinha, uma canetinha vermelha aqui, que nos ajuda a destacar as coisas. Veja, para cada máquina ou dispositivo automatizado, um compressor próprio é algo inviável, tá? É possível somente em casos esporádicos e isolados. Então, o que significa isso? Normalmente, nós teremos uma central de produção de ar comprimido e esse ar comprimido chegará até os consumidores, até os pontos de utilização. Então, o caso de compressores próximos ao equipamento já consumidor são casos mais esporádicos, principalmente quando se tem trabalho fora de um ambiente normal industrial, por exemplo, em trabalhos estabelecendo redes de dutos, onde se trabalha com compressores, geralmente até mesmo acionados a diesel, né? E fora de contato com energia elétrica, ou até mesmo com contato com energia elétrica, mas com grande utilização em um local específico. Então, leva-se o compressor até aquele local. E também algumas situações onde se tem um equipamento com uma demanda de ar muito grande, pode-se ter um compressor específico para aquele equipamento, tá? Mas, em linhas gerais, existe uma rede de ar comprimido que recebe o ar dessa central e o distribui. Bem, a rede ela possui duas funções básicas, tá? Que é comunicar a fonte produtora, né, com os equipamentos consumidores, como nós já fizemos analogia aí com a parte elétrica, né? Então você quer tomada na sua casa, você quer tomada na cozinha, você quer tomada na sala, num quarto, então é necessário conduzir essa energia elétrica até esses cômodos. Da mesma forma na indústria, né? Tenho um galpão industrial onde eu vou fazer alguns trabalhos, vou instalar alguns equipamentos elétricos, eu preciso fazer a energia chegar lá. Da mesma forma a gente precisa fazer o ar comprimido também chegar. Então a rede fará esse trabalho, tá ok? De comunicar a fonte produtora com os equipamentos consumidores. E ainda funcionará como um reservatório para atender às exigências locais. Então a própria rede em si ela já serve como uma espécie de um pulmão, é um complemento ao reservatório. Tá? Então isso significa que quando o sistema começa a operar, existe um certo delay, né, até que a rede esteja pressurizada e na condição adequada de se iniciar o consumo de ar. Uns requisitos para a rede, nós poderíamos apontar aqui o seguinte: pequena queda de pressão. Então essa é uma preocupação que nós temos que ter. O material a ser utilizado, né, precisa ser um material que promova um baixo coeficiente de atrito, né, ao se ter ali o fluxo do ar, para que haja uma menor perda de carga. Naturalmente isso estará relacionado ao custo de operação de uma rede, tá? Então quanto mais rugosa, quanto mais perda de carga houver numa rede, maior o custo do fluxo do ar por ela. Não apresentar escape do ar, gente, é praticamente impossível montar-se um sistema de ar comprimido sem vazamento, mas esse sempre é o ideal, tá ok? Busca-se esse ideal. Nós temos algumas soluções
mais modernas, que ajudam bastante nisso, tá? Alguns tipos de tubulações e de conexões que assim eliminam para 100% os vazamentos, mas ainda assim pode acontecer de em alguma conexão ou outra, principalmente lá na ponta de utilização, acontecer algum pequeno vazamento. E ainda apresentar grande capacidade de realizar separação do condensado. A rede ainda precisa separar condensado. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Bom? Indo adiante, o layout da rede é praticamente o projeto da rede, né? Ele vai buscar a melhor performance, tá, na distribuição do ar, e ali nós teremos a noção plena, então, do comprimento das tubulações nos diversos trechos, tá? O layout ainda vai apresentar a rede principal, né, de distribuição, as ramificações, ó, todos os pontos de consumo, tá? Incluindo futuras aplicações aqui, né, havendo projetos de expansões futuras, é importante aqui contemplar essas previsões, até para que a tubulação ela seja dimensionada adequadamente para isso. Tá? A pressão desses pontos, isso é importante porque às vezes um ponto pode ficar muito distante da alimentação e então a pressão exigida naquele ponto não ser suficiente. Então, dentro do projeto, dentro do layout da rede de ar comprimido, é importante estabelecer qual a pressão chegará de fato para o seu consumidor. E ainda a posição de válvulas de fechamento, nós vamos comentar dessas válvulas já já, moduladoras, conexões, curvaturas, separadores de condensado, tá? Então todos esses elementos devem ser aqui previstos, calculados, para que a rede funcione da melhor forma. E aí, tendo todo esse trajeto, todo esse traçado, né, esse projeto, nos permite então definir um menor percurso de tubulação, gerando então menores perdas de carga, tá, ok? Que é o objetivo principal nosso. E terá então uma melhor economia, né, proporcionando economia no funcionamento da rede, tá? E também na execução da mesma, né, tanto na construção quanto depois no funcionamento. As redes, quanto ao formato, né, esse formato, gente, ele até meio que se confunde um pouco com a questão do layout, tá? O layout a gente tá muito relacionado à organização ali, né? Então quando a gente fala de formato, será comum a gente, no dia a dia mesmo, ou até mesmo em algumas literaturas, nós percebermos uma similaridade disso. Então, quando falar assim de formato da rede ou layout da rede, a gente vai falar de redes em anel aberto ou circuito aberto, tá? E a gente tem as redes em circuito fechado, ou anel fechado. O que é isso? É o seguinte, ó, o ar comprimido está chegando aqui. Então, imagina que essa parte, essas paredes pretas aqui, ó, representam o invólucro, né, envoltório do ambiente que nós desejamos fazer a instalação da rede. Essa rede de distribuição aqui, ó, é com tubulações derivadas do anel. Então, essa parte vermelha em volta é um anel, ok? E o ar comprimido se distribui por todo ele. Esses pontos vermelhos, esses retângulos vermelhos, são consumidores do ar comprimido. Então, veja, do anel deriva-se diretamente para os consumidores. Esse é um anel fechado. Nós temos ainda aqui um reservatório secundário que ajuda a manter a estabilidade da pressão e da vazão dessa linha, tá? Dessa rede de ar. Nós temos aqui uma opção B, onde a rede de distribuição, ó, com tubulações derivadas das transversais. Então há também uma rede em anel fechado, ok? A gente tem ali o reservatório secundário, só que há então tubulações transversais e os consumidores derivam dessas tubulações transversais. Bem, normalmente as redes são em circuito fechado, porque permite então uma melhor distribuição do ar, tá, ok? E uma estabilidade, principalmente quando você tem intermitência no consumo. O que é isso? Uma máquina que de repente puxa muito ar e daqui a pouco para de puxar. Redes em anel fechado conseguem se manter mais estáveis do que redes abertas. Entretanto, se tivermos uma máquina com alto consumo de ar comprimido, distante de outras máquinas, é interessante considerar-se uma rede aberta apenas para ela, ok? Ou uma derivação de um anel fechado para essa máquina que está mais afastada, ok? É claro também que considerando ambientes, né, sejam de caráter industrial, oficinas, onde o número de pontos de consumo de ar comprimido sejam menores, onde não haja de repente o uso de máquinas com um consumo tão elevado, pode-se considerar a utilização do circuito aberto devido à simplicidade do sistema, ok? Entretanto, ressalta-se que a
as funcionalidades do circuito fechado. Uma dificuldade do circuito fechado é que o ar, ora pode fluir num sentido, ora no outro. E esse fluxo em dois sentidos atrapalha um pouco o dreno dos condensados. Tá? Então a literatura ela menciona um pouquinho essa dificuldade, mas pode ser compensada com algumas observações, seguindo-se algumas observações na instalação. Bem, ainda prevendo algumas intervenções futuras, é importante colocar válvulas de fechamento, tá, na linha de distribuição. Então veja, nessa linha de distribuição nós temos várias válvulas que nos permitem isolar certos trechos, quando da necessidade de alguma manutenção. Tá? Então, havendo uma necessidade de alguma intervenção, por exemplo, nesse lugar aqui, ó, a gente consegue isolar, okay, a rede e permite o funcionamento dos outros equipamentos ao redor. Então isso principalmente para situações industriais, onde faz-se às vezes paradas localizadas, pode-se ter a rede de ar comprimido funcionando, atendendo aos equipamentos que estiverem em operação, mas ao mesmo tempo separar-se alguns ramos que necessitem de alguma intervenção. Tá? Então, fechamento de válvulas na linha de distribuição é importante. Ligação entre os tubos. Essas ligações são feitas geralmente por rosca, solda, flange, tá? Acoplamentos rápidos, estão mais em evidência ultimamente, devendo apresentar mais perfeita vedação. Esse aqui é o critério principal. Em muitos casos, a rosca ela se mostra mais viável economicamente e prática também, de forma prática, pela montagem ser mais rápida e também pela possibilidade de se desmontar no futuro. Entretanto, as roscas apresentam maior possibilidade de vazamento, o que levava muitas instalações a recorrerem às soldas. Só que as soldas já conferem uma rigidez, uma impossibilidade de permuta de local, né, uma necessidade de cortar tubos quando se precisasse fazer alguma alteração na rede. Tá? Então tende-se a usar menos solda. E os flanges, principalmente para tubulações maiores, tá? Com elementos de vedação também que evitem, né, o vazamento aí nessas junções. E a importância, né, agora com esses novos tipos de tubulações, a base principalmente de alumínio, PPR, né, é buscar-se essa perfeita vedação, tá, e a resistência da rede. Lembrando que as redes de ar comprimido são redes que normalmente não trabalham, não é comum trabalhar mais do que 10 bar. Então não se é difícil obter materiais com resistência a essas pressões. Alguns ambientes eram mais exigentes quanto à temperatura, então recorria-se a tubulações um pouco há mais tempo, né? Por exemplo, tubulações de cobre, só que a gente sabe que o cobre é extremamente caro, né? A troca de calor é muito boa, é verdade, mas muitas vezes não se compensa, tem-se alternativas hoje mais viáveis economicamente. Tá? E nós temos também materiais aí já sintéticos com uma resistência maior a temperaturas que permitem atender essas necessidades. Em relação às curvaturas, é uma preocupação natural, que é evitar, né, o uso de cotovelos, né, de uniões a 90 graus, sempre buscando fazer as curvas no maior raio possível. Para isso existem algumas mangueiras flexíveis, inclusive, que auxiliam no estabelecimento dessas redes. Tá? E aqui a observação, né, de que a curva mínima deve possuir na parte interior, né, um raio mínimo de 2 vezes o diâmetro externo do tubo. Então usar-se curvas daqui para maiores, ok? Para evitar tanto a questão de turbulência, tá, quanto as perdas, então, que é evitar perdas excessivas por turbulência e, consequentemente, perda de carga. Um outro fator interessante nas redes de ar comprimido é a questão da inclinação. No sentido do fluxo interior, ou seja, do fluxo do ar, né? Pois, enquanto a temperatura da tubulação for maior que a temperatura de saída do ar após os secadores, ele sairá praticamente seco. Se a temperatura da tubulação baixar, haverá embora raramente precipitação de água. O que é isso? Quando o ar sai do secador, ele está seco, praticamente seco, e geralmente a temperatura da tubulação estará maior do que a temperatura que o ar sai do secador. Então ali não costuma acontecer uma precipitação. Entretanto, esse volume de ar que fica na rede, depois com o tempo, principalmente à noite, quando a temperatura baixa, corre-se o risco então de haver uma condensação, tá? Uma precipitação de água nas paredes da tubulação, da rede de ar comprimido. E essa água precisa ser drenada. Para isso existe essa inclinação, geralmente de 0,5 a 2%, ok? Em função do comprimento reto da tubulação, onde foi executada. Próximo slide vou mostrar uma imagem que vai te ajudar a entender.
E são colocados drenos nos pontos mais baixos, tá? De preferência, esses drenos sejam automáticos. Sendo automáticos e ajustáveis, nós podemos ir aprimorando para que não fique jogando ar fora, ok? Apenas o condensado mesmo. Um outro aspecto interessante é que eventuais impurezas, né, principalmente em relação a redes mais antigas que usavam aço carbono, formação de óxidos e outros contaminantes, né, que podem acontecer ali, de partículas de desgaste de compressor, de outros elementos do sistema de ar comprimido, elas podem ser carreadas, ok, junto com esse fluxo de água, para as regiões mais baixas, né, e ser liberadas posteriormente para a atmosfera através dos drenos. Okay? Então, para isso é que existem essas inclinações nas redes. Então, não vai pensar que a pessoa cometeu uma barbeiragem, às vezes, na instalação, quando você se deparar com uma situação como essa aqui. Ó. Então, veja, um trecho linear. Então, aqui a gente tem esse desnível de 0,5% a 2% para promover o fluxo de água, caso aconteça, né, a condensação. Um outro aspecto interessante, vamos lá, é a questão do dreno de umidade. Ao longo da rede, principalmente quando a gente ultrapassa distâncias aí superiores aos 20 metros, é importante prever-se drenos. Tá? Então, há necessidade de ter esses separadores e a colocação de drenos. Então, a gente tem drenos aqui, ó, tá? E há também momentos que vale a pena fazer uma espécie de sifão, ok, de curvas, onde aconteça o acúmulo desses condensados, esses condensados migrem para os drenos e possam ser expurgados aqui, né, retirados da tubulação. Um outro fator interessante é a relação às tomadas de ar. Então, os drenos, a ideia, né, o ideal sempre é a gente colocar os drenos automáticos e monitorar isso aqui para que eles não fiquem jogando água fora. Isso porque muitas redes acabam as pessoas, com o passar do dia, acostumando com o ritmo normal de trabalho e esquecendo de realizar o dreno. Então, por isso a recomendação do dreno automático. Tá? E também a questão da precisão, né, de perceber-se. Muitos deles já têm detector de umidade aqui, então ele drena, ele purga, né, apenas enquanto houver umidade aqui. Acabou a umidade, ele já fecha, então isso já é um avanço também que permite economizar, liberar ar para a atmosfera. Então, drenos a gente falou. Tomadas de ar são o seguinte: nas redes de ar comprimido nós vamos executar as tomadas de ar pela parte superior ou lateral, como a gente pode perceber aqui nesses desenhos. Por que isso? Porque caso aconteça essa condensação, ela vai estar na parte inferior do tubo. Ao puxar-se, né, o ar, retirar-se o ar por cima ou lateralmente, evita-se então o fluxo dessa água para cá. E ainda purgadores nos finais das linhas. Tá? E aqui ainda a gente tem o lubrifil, né, a unidade de condicionamento, como elemento final de preparação do ar. Então o ar vem pelas redes, aqui ele passa pelo lubrifil e entra para a máquina onde vai operar. Um detalhe aqui em relação a tubulações secundárias, que são essas tubulações, né, que a gente está propondo aqui, saindo da tubulação, digamos, principal que vem do compressor. A seleção dos tubos que irão compor essa instalação e os materiais, né, que são confeccionados são fatores importantes, como o tipo de acessório e conexão a ser utilizado. Deve ser materiais de alta resistência, durabilidade e baixo atrito, ok? Então o foco sempre é conseguir uma instalação que seja clean, assim, né, seja limpa ali, acessível, que caso precise de intervenção, essa intervenção seja mais fácil, mas principalmente que tenha baixo coeficiente de atrito para que a perda de carga entre a geração do ar comprimido e a utilização seja a menor possível. E em relação a vazamentos, né, então há um aspecto interessante aqui de considerarmos, a apostila da Parker, ela traz essa comparação de um fluxo de ar com a pressão de 85 psi, aqui próximo de 6 bar, né, ou 6 kgf por centímetro quadrado, aí, 6 quilos, é uma pressão próxima, bem próximo da realidade de muitas redes, ok? Algumas trabalham na faixa de 8, mas algumas redes também já trabalham aí na faixa de 6 bar, que quanto menos pressão você conseguir trabalhar, menor o desperdício, digamos assim, de energia no sistema pneumático. É claro que isso vai demandar, às vezes, um pouquinho atuadores, né, elementos de trabalho um pouco maiores, um pouco mais robustos, para que sejam capazes de fazer as mesmas forças. Mas aqui essa comparação interessante é em relação ao tamanho de um furo, a quantidade de ar, né, que escapa, ok? Num furo como esse, por exemplo, o tamanho real aqui, ó, de 1 milímetro de diâmetro, nós teríamos então uma vazão de 0,01
metro cúbico por segundo, tá? 2 CFM. A potência necessária para a compressão desse ar está aqui, 0,4 cavalos, ou 0,3 kW. Se nós pensarmos aqui, um furo de 3 milímetros, a gente tem aqui, vazão de 0,01, e aí a potência já vem para cá, 4,2 CV, ou 3,1 kW. É claro que você vai pensar assim, mas eu vou ter um furo de 3 milímetros vazando ali? Obviamente, naturalmente, espera-se que não. Mas agora, chegamos aqui, acumulando esses vários vazamentos, se nós tivermos aqui, proporcionalmente um diâmetro de 10 milímetros, né, 1 centímetro aqui vazando ar, nessa pressão de 85 PSI, nós teríamos então, uma potência para compressão de 44 cavalos, ou 33 kW. Então imagine você, isso aqui vazando, por exemplo, por hora, numa rede grande de ar comprimido, é uma perda considerabilíssima, ok? Então nós temos que ficar atentos aos vazamentos, porque eles são um grande potencial de economia, né, de energia, de melhoria de eficiência das redes. Tá? E falando ainda em relação às redes, né, ao dia desse mesmo me deparei com um case lá, foi o caso da instalação de um compressor com uma capacidade bem desenvolvida, com inversor de frequência e tudo mais, e mesmo depois da instalação do compressor, as máquinas não estavam rendendo o que se esperava. E aí verificou-se que o problema, na realidade, tratava-se da rede de ar comprimido, que não era capaz de atender aquilo que o compressor fornecia. Então, deve haver um sincronismo, né, entre o fornecimento do ar, a geração do ar comprimido, mas ao mesmo tempo de uma rede que possa entregar esse ar comprimido lá no seu cliente final, tá ok? Novamente, fazendo analogia aí com a parte elétrica, é como se você tivesse uma grande potência chegando, ou uma capacidade, né, de carga chegando num determinado ambiente, mas você não tivesse condutores elétricos de diâmetro necessário, né, o suficiente para conduzir essa energia até os equipamentos. Então, gerando aí uma perda por efeito Joule, seria no caso, né, dos sistemas elétricos. A nossa referência para sistemas de ar comprimido seria a perda de carga. Tá? Isso vai impactar diretamente na perda de pressão. Digamos assim, lá no reservatório eu teria 8 bar, consegue chegar a 7 bar lá na minha linha na ponta, 6 bar. É essa perda de carga que eu estou me referindo. Na ponta, então, do preparo do ar, nós temos aqui o refill, quando eu tenho apenas o filtro com regulagem, né? Ou o lubrifill, a gente costuma chamar, lembra? Lubrifill aí, Lubrifill, lubrificação, regulagem, ok? E filtragem. Então aqui eu tenho o filtro com o dreno, primeiro elemento aqui, ok? Elemento 1 aqui, então eu tenho um filtro com dreno, filtro de partículas, dreno de condensado. Aqui eu tenho uma reguladora de pressão. Então essa válvula aqui, é uma reguladora de pressão. Tá? Observa que ela tem a tomada de pressão aqui na saída. Então ela capta a pressão na saída. Essa linha tracejada significa uma linha de pilotagem. Tá? E essa válvula ela lê qual é a pressão na saída e ajusta a abertura, né, conforme foi setado aqui, conforme foi proposto aqui na mola, no ajuste da mola, para que a pressão depois dela seja conforme a pressão ajustada. Aqui o manômetro, para se conseguir ver, né, a pressão que foi regulada, e aqui o lubrificador. Tá? O lubrificador para casos, né, de sistemas que demandem a lubrificação. Tá? E aqui a simbologia simplificada dele. Então a unidade de tratamento de ar, né, ela apresenta essa preparação final, tá? É a última etapa, e o grau de qualidade do ar comprimido está diretamente relacionado com a aplicação. Então aplicações mais exigentes vão requerer um refino maior, né, um filtro, como nós comentamos aí na aula passada, às vezes os filtros coalescentes, para remoção de alguns outros contaminantes. Bem, pessoal, então esse ar agora que foi produzido, que foi conduzido, né, até o ponto de consumo, será agora de fato utilizado. E é importante então nós termos algumas noções, nós vamos dentro dessa disciplina adquirir um pouquinho de algumas noções sobre os circuitos pneumáticos, para que você entenda os componentes envolvidos e como nós podemos atuar, de repente, em relação a esses componentes aí, no sentido de promover a eficiência energética. Então, a estrutura básica de um circuito pneumático é a seguinte, veja, nós temos aqui a fonte de energia e alimentação, tá? Então, quando você observar esse detalhezinho aqui, esse triângulozinho aqui vazado, isso representa uma fonte de ar comprimido. Quando você olhar para esse triângulozinho, você se lembre que
Para trás dele aqui existe um compressor, existe purgador, existe um reservatório, existe um secador, existem tubulações que levam esse ar comprimido até nós, ok? Então é como se fosse a tomada do seu equipamento elétrico aqui é a tomada de ar comprimido. Algumas literaturas mais antigas traziam esse símbolo assim, ó. Tá? Uma bolinha com um pontinho no meio, tá atraindo. Então isso aqui também é um símbolo de energia pneumática, tá disponível. Então isso aqui, mesma coisa que isso aqui. Aí a gente saiu daqui, tem o lubrifil. Veja que na estrutura macro, essa aqui é a parte da fonte de energia ou alimentação. Depois eu tenho um grupo aqui que eu poderia, aqui eu estou com apenas uma válvula, mas eu poderia ter um grupo de válvulas aqui, que são os elementos de sinal e de controle, tá? É onde nós daremos o sinal para o sistema funcionar, onde nós iremos executar o controle do sistema. E eu tenho finalmente o elemento de trabalho. O elemento de trabalho nós chamamos de atuadores, né? Alguns chamam de pistão, outros de cilindros. Esses atuadores, pistões ou cilindros, são os elementos responsáveis por converter a energia pneumática em trabalho novamente. Então eles nos farão o propósito final, né? Para qual o ar comprimido foi gerado. Então nós temos aqui ó, o lubrifil, okay, que a gente acabou de citar, né, a simbologia simplificada. Nós temos aqui uma válvula direcional, então tudo isso aqui é uma válvula direcional, tá? E aqui a gente tem um atuador de simplização. Eu vou nessa aula detalhar um pouquinho mais a questão da simbologia da válvula direcional e a simbologia dos atuadores, porque nós iremos usar esses elementos, juntar esses elementos para montar alguns circuitos com algumas funções específicas. Isso é importante porque quando nós nos depararmos às vezes com uma planta, né, com um sistema pneumático, nós sabermos ler esses sistemas, né, vocês conseguirem identificar aí pela simbologia, tá, o que significa cada um desses elementos. Okay? Então, por agora, primeiramente, fonte de alimentação e energia, parte aqui de baixo, ok? Com esses símbolos aqui. Depois, elemento de sinal e controle, são essas válvulas, principalmente válvulas direcionais, e os elementos de trabalho, que são os atuadores. Vamos lá então, nas válvulas direcionais, a primeira coisa que a gente precisa aprender é o seguinte, esses retângulos aqui, os quadradinhos. Quando eu tenho dois quadradinhos, significa que eu tenho duas posições na válvula. Se eu tiver 3 quadradinhos, 3 posições. Se tivesse 4 quadradinhos, 4 posições. Isso representa quantas posições a válvula pode assumir. Então, nesse caso, ó, a válvula só pode assumir uma posição. Da mesma forma, qualquer um desses aqui, né? Nesse caso aqui, ó, a válvula pode assumir 2 posições. Nesse caso aqui também, ó, 2 posições. Tá? E essas setinhas, elas indicam o fluxo de ar. Então, vejam, um fluxo ascendente. Agora, quando a seta está nesse sentido, não significa que não permita o fluxo descendente, tá? Significa que está conectando essa via que eu estou marcando aqui com a via de cima, ok? Aqui significa, então, que há um fluxo aqui ascendente e um fluxo descendente também. Ok? Tem essas 4 conexõezinhas aqui. Essas conexões que estou fazendo em vermelho aqui, a gente chama de vias. Então, tem uma via aqui, 2 vias, ó. Uma via, 2 vias, 3 vias, 4 vias aqui nesse caso, né? Aqui eu tenho um fluxo, tá se cruzando aqui, e 4 vias. Tá ok? Então, essas setinhas, elas representam as direções em que o ar geralmente flui. Um outro detalhe aqui é o seguinte, quando eu tenho a setinha, significa passagem, que é igual a 2 vias. Então é isso aqui, ó, uma via, 2, tá vendo? Toda setinha representa 2 vias. Um Tzinho aqui, ó, representa um bloqueio, que é uma via. Então quando a gente vai olhar para cá, ó, essa aqui é a posição de fluxo. Essas aqui agora são as posições de bloqueio. Então ó, essa válvula está bloqueada, o ar, se ele chegar aqui, ele não vai conseguir sair. Da mesma forma, se o ar chegar aqui, ele também não consegue sair, está bloqueado. Aqui eu tenho uma posição de bloqueio, e tem 2 posições aqui, ó, de fluxo. Do lado de cá, eu tenho 2, 3, 4 posições aqui, ó, de fluxo e uma posição de bloqueio, ok? Bem, quando nós vamos então dar nome a essas válvulas, fica da seguinte maneira. Então, primeira coisa, ela é uma válvula de controle direcional. Então a gente usa as siglas VCD, né, válvula de controle direcional. Aqui, essa válvula tem 2 retângulos, então ela tem 2 posições. E ela tem 2 vias, porque ó, ela tem 2 Tzinhos, então já está marcado um Tzinho aqui, outro Tzinho aqui. Observa que eu só coloco a quantidade de vias em um retângulo, tá? Eu não estou reproduzindo do lado de cá.
Então, deixa eu apagar esse aqui, ó. Então, só estou marcando em um retângulo, ok? Então, essa válvula aqui, ó, é uma válvula de 2 vias e 2 posições. Lembrando que o número de vias é o que vem primeiro, tá? Então, quando você olha para uma válvula assim, ó, 3/2 igual está aqui, ó, significa que ela tem 3 vias e 2 posições. Nesse caso, a válvula tem 2 vias, 2 posições. Aqui, 3 vias, ó, 1, 2, 3 tracinhos, então são 3 vias. Tem 2 retângulos, 2 posições, então essa válvula vai ser uma 3/2 vias. 3 vias e 2 posições, ok? Não abordei aqui, vou deixar para comentar na próxima aula, para não ficar muito longa essa aula, mas do lado de cá e do lado de cá, nós colocaríamos os acionamentos dessa válvula. Como é que eu vou acionar essa válvula? Vai ser uma alavanca, vai ser uma solenoide, né? Vai ser um botão. Então a gente tem várias formas de acionamento que eu vou mencionar na próxima aula, tá ok? Mas por enquanto vamos aprender a nomenclatura, né, a simbologia aqui do corpo da válvula. Então essa é uma 3/2 vias. Bem, então quando a gente olha aqui para essa válvula, eu tenho uma válvula de controle direcional, 3 vias, 2 posições, então 3, 2 vias, NF, normalmente fechada. Por quê? Essa via aqui, ó, é a via que nós vamos chamar de 1. Por que 1? Já vamos olhar aqui, ó. Existe uma norma, hoje a gente segue principalmente a norma DIN 1219, tá? Em relação à nomenclatura de válvulas. Quando nós trabalhamos com letras, então nós usamos essa sigla aqui, mas normalmente a gente usa número nessa norma, tá? Então, pressão, a gente vai identificar com 1, então nesse 1 aqui, ó, é a chegada de pressão, é onde o ar veio da fonte de pressão, 1. O 2, aí vamos lá aqui, ó, utilização, tá? Então, pressão, conecto com 1. Se fosse usando letras, usaria P, tá? Então, por isso que quando você vai para um sistema hidráulico, por exemplo, é comum você ver a letra P. Ou se você pegar válvulas que têm a nomenclatura mais antiga também, você vai ver a letra P, indicando que é a conexão onde se liga ali a pressão. Na utilização, eu tenho aqui, ó, 2, 4 e 6, números pares. No escape, números ímpares, 3, 5 e 7. Tá? E na pilotagem, eu tenho os 10, 12 e 14. Olha só, esse aqui é o padrão então que a gente vai usar para dar nome às vias. Então, qual é a via de utilização, né? Seria essa daqui, ó, é a 2. Opa, 2. Escrever com o mouse aqui fica meio tenso. Vou rabiscar isso aqui que vai ficar mais fácil, ó. 2, e essa aqui é a via 3, que é a via para escape. Tá? Então o ar chega aqui em 1. Nesse momento, essa válvula está conectando 2 com o escape. Esse escape, normalmente a gente vai ver essa setinha aqui, ó, tá para fora. Aqui não é alimentação, aqui já é escape para a atmosfera. Seria a alimentação se a setinha estivesse entrando aqui para a válvula, tá? Então, escape para a atmosfera, a via 3. A via 2, via de utilização ou serviço, e a via 1 é a via de pressão. Normalmente fechada porque quando o ar chega aqui em 1, ó, ele está bloqueado com o Tzinho. Lembra, o Tzinho é bloqueio. Então, A bloqueado, não passou. Quando eu aciono essa válvula, aí ela viria para essa posição de cá, da esquerda. Tá? Então, normalmente, quando a válvula tem 2 posições apenas, nós representamos a posição de repouso da válvula do lado direito. A posição da esquerda é a posição que a válvula vai assumir quando eu acioná-la. Então, vou colocar que tivesse aqui, ó, vou desenhar aqui um botãozinho, botoeira tipo cogumelo, para acionar essa válvula. Então, se eu acionasse essa botoeira, essa válvula viria para o lado esquerdo. Aí ela iria então comunicar a via 1 com a via 2. Aí a válvula iria abrir. E, ao mesmo tempo, o escape para a atmosfera seria bloqueado por esse Tzinho aqui, ó. Agora, do lado de cá, válvula VCD 3, 2 vias NA, normalmente aberta. Porque ó, o ar chega aqui em 1, já passa direto e já sai em 2 na via de serviço. A via 3 já está bloqueada. Quando essa válvula é acionada, pelo lado de cá, ela vai ligar as vias ó, 2 com 3, através dessa setinha. Então ela vai aliviar para a atmosfera aqui, ó, tá? O ar que tivesse pressurizado aqui. E essa via aqui vai bloquear, né, o ar que estiver chegando do compressor. Ok? Então essa é a base aqui para as válvulas direcionais, tá, gente? Essa nomenclatura se aplica a válvulas direcionais, válvulas que direcionam o fluxo de ar, tá? Ou de óleo aí. Aqui então tem uma válvula direcional, ó.
2 retângulos e 4 tracinhos, então será uma válvula de 4 vias e 2 posições. Ok? Aqui eu tenho uma válvula com 5 tracinhos e 2 retângulos, então uma válvula de 5 vias e 2 posições. Ok? Dando nomes aqui aos bois, esse aqui seria o 1. Tá? Aqui a gente tem a via 4, 2 e aqui a via 3. Atmosfera, ok? Então, veja que essa válvula não tem sentido eu falar normalmente aberta ou fechada, porque o ar já chega e sai aqui no 4. Ou, se ela estiver nessa posição, ele chega no 1 e sai no 2. Então, sempre o ar está passando. Do lado de cá, então aqui o aspecto externo, tá, dessa válvula, geralmente, ó, as vias estão aqui, né, as conexões. Na verdade, até essa daqui vai ser uma 5 duas vias, ó, só com acionamento de um lado apenas, pilotado aqui. Mas a gente vai falar sobre essa questão do acionamento do piloto na próxima aula. Mas aqui você vai observar nessa válvula esses dois detalhes aqui. Ó. Isso aqui são silenciadores. Esses silenciadores, então, ela sendo uma 5 duas vias, eu vou representá-la aqui. São elementos para reduzir o ruído quando o ar é liberado para a atmosfera. Então, o silenciador vai parecer esse canudinho aqui, ó. E vão ficar nessas vias ímpares, ok? Então, esses aqui são os dois silenciadores. Então, aqui ó, seria o 5, aqui seria o 3. A via de chegada de ar é essa daqui, ó. É a 1, onde chegou a pressão. As vias 4 e 2, as vias de serviço. Ok? Seriam essas duas aqui. Então, o nome das vias, né, fica dessa forma. 5 essas, essa aqui que é a via de alimentação, 3 que é a via de escape também, vias 4 e 2 são as vias de serviço, e 1 e 4, aqui ó, esse 14 e esse 12 tem uma aplicação interessante. O 12 é porque quando eu piloto a válvula desse lado, né, ou quando eu aciono a válvula desse lado, eu estou conectando a via 1 com a via 2, ó. Ok? E o 14 aqui é porque quando eu pilotar a válvula desse lado, eu vou conectar a via 1 com a via 4, através dessa setinha aqui, ó. Ok? Então isso aqui tem a ver com a posição que a válvula vai assumir. Ok? Normalmente na válvula, no desenho da válvula, você terá a identificação, tá? No corpo da válvula, geralmente se identifica, então, quem é cada uma das vias. Bem, entendido agora as válvulas direcionais, também podemos entender um pouquinho sobre os atuadores, né? Eu coloquei aqui o símbolo dos principais atuadores lineares, tá? Não coloquei aqui os atuadores rotativos e alguns outros tipos específicos para a gente ganhar tempo e para vocês terem noção do que são os circuitos básicos. Os atuadores de simples ação ou efeito é o seguinte, funcionam da seguinte maneira. O ar chega de um lado numa câmara e então esse êmbolo aqui, ó, esse pistão aqui, ele se desloca para frente. Tá? Então ele faz força apenas em um sentido. Nesse caso aqui não está especificada a forma de retorno. Mas todos esses três aqui ó, são atuadores de simples ação. Sendo que esse aqui não tem o retorno especificado, esse aqui o retorno é por mola, você pode perceber a mola aqui, e esse aqui o avanço é por mola. Então atuador linear de simples ação, atuador linear de simples ação com retorno por mola, esse aqui, e atuador linear de simples ação com avanço por mola, que é o caso desse terceiro. Nós temos então veja, esse atuador faz força apenas em um sentido, tá? Sendo esse aqui no sentido do avanço e esse no sentido do retorno. Agora, em relação a esse tipo de atuador aqui de dupla ação ou efeito, ele é capaz de fazer força nos dois sentidos, sendo que a força feita nesse sentido do avanço aqui, ó, geralmente ele é maior porque a área é maior, ok? Então, atuador de dupla ação terá essa configuração. Aqui eu também tenho um de dupla ação, nós chamamos aqui de haste passante, porque ele tem haste para os dois lados. Então, de um lado ele traciona, do outro ele empurra, ok? Então esse atuador também tem algumas aplicações interessantes. Atuador de haste passante, também é um atuador de duplação. Aqui eu tenho atuador de duplação com amortecimento. Esse símbolozinho aqui, ó, significa amortecimento para nós. Então aqui é um amortecimento no retorno, aqui é um amortecimento na hora do avanço, e aqui é um amortecimento que a gente chama de amortecimento de fim de curso, tanto no avanço quanto no retorno. Tá? Então atuador de duplação com amortecimento. E ainda, esse amortecimento ele pode ser regulável, né, ou ajustável. Toda vez que você tiver essa setinha aqui, ó,
inclinada na pneumática, né, ou na hidráulica, está relacionada a algum tipo de ajuste, de regulagem. Então, esse aqui é um atuador de dupla ação com amortecimento regulável no avanço. Atuador linear de dupla ação com amortecimento regulável no retorno e atuador de dupla ação com amortecimento regulável, aí tanto no avanço quanto no retorno. Ok? Então, essa é a simbologia dos atuadores lineares. Bem, então, analisando os nossos circuitos, vejam, circuitos pneumáticos básicos, né? Nós vamos observar aqui 3 circuitos hoje. Já vimos um agora há pouco, que foi para compreender a estrutura básica, né? Então lembra que aqui a gente falou da parte do trabalho, os elementos de fornecimento de energia. Aqui dos elementos de sinal ou controle, estariam esse grupo aqui, ó, estariam elementos de sinal ou controle, e aqui a gente teria o elemento de trabalho, tá? E aqui a parte do fornecimento de energia, né? Bom, deixa eu apagar um pouquinho isso aqui. Agora vamos lá. Como vai funcionar isso então? Aqui eu tenho um atuador de simples ação, com retorno por mola, que será acionado por essa botoeira. Então veja, o ar comprimido ele chega aqui nessa fonte de pressão, passa pelo lubrifil, né, e chega então até essa válvula. Nesse momento o ar está bloqueado. Chegou em 1, ok? Essa válvula fará o quê? Quando acionada, então aqui, ó, essa válvula vai permitir o fluxo entre 1 e 2. A válvula vai assumir essa posição aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Quando acionada. Então ela vai ligar 1 com 2, o ar vai subir. Esse ar, ó, essa linha tracejada significa pilotagem. Essa linha principal significa linha de fluxo de ar. Quando o ar chega aqui nesse 12, ó, ele está pilotando. E é justamente o 12 é o que vai ligar o Q1 com o 2. Então essa válvula também virá para essa posição da esquerda, ligando as vias 1 e 2, então o ar conseguirá fluir para o interior do atuador e o atuador vai avançar, vai executar o seu serviço, o trabalho. Beleza. Quanto tempo esse atuador vai ficar avançando até quanto do curso dele, né? O que é o curso? É o quanto ele se desloca aqui, ok? Então vou colocar que fosse um curso aqui de 10 centímetros. Tá? Então, até quanto esse atuador virá? Ele vai avançar os 10 centímetros? Ora, depende do tempo em que eu pressionar esse botão. Se eu acionar esse botão, acionei e soltei logo, o que vai acontecer? Ele vai dar um pulso de ar, essa válvula vai se posicionar, o ar vai começar a passar, o atuador começa a avançar. Entretanto, existe uma mola aqui, ó, do lado direito, que força essa válvula a retornar para a posição da direita. Então, se esse pulso de ar não for por tempo suficiente, esse atuador vai começar a avançar, mas essa mola força a válvula a voltar para essa posição, bloqueando aqui o fluxo de ar, ó, e liberando o ar que estava preso dentro do atuador, né, o ar com pressão que chegou aqui dentro do atuador, liberando esse ar para a atmosfera. Então esse atuador não terminaria o seu curso. Ou seja, esse tipo de circuito, para que o atuador chegue no final do curso, eu preciso pressionar o botão e esperar o atuador chegar até o final do curso. Também uma outra característica aqui é que o acionamento ele é indireto. O que é isso? Uma válvula aciona outra válvula. Tá vendo? Uma válvula está pilotando ou acionando a outra válvula, um acionamento indireto. O mesmo que acontece aqui. Se eu dessa válvula jogasse o ar direto para o atuador, nós chamaríamos isso de acionamento direto, ok? Só que, entretanto, o acionamento direto, muitas vezes, ele é inviável, porque não permite lógicas mais complexas nos circuitos pneumáticos e também há perda de carga, porque muitas vezes essa válvula aqui de acionamento, esse botão de acionamento, ele precisa estar relativamente longe do atuador. Então o ar precisaria passar por dentro dessa válvula, passar por uma mangueira até chegar no atuador. Essa perda de carga interfere na capacidade de força do atuador. Agora, quando eu faço a pilotagem, eu posso fazer o ar comprimido chegar lá, essa válvula pode estar muito próxima do atuador, efetivamente, e esses botões aqui de controle, eles podem estar mais afastados. Então o papel deles vai ser apenas enviar o sinal para que o sistema funcione. Então eu consigo aqui uma eficiência melhor de funcionamento, tá ok? Pelo método indireto. Então os 3 circuitos que vamos apresentar hoje estão pelo método indireto. Porque o método direto é muito simples, é para sistemas bem iniciais mesmos, tá? Agora do lado de cá, então veja, nesse primeiro esquema, né, a gente aciona, o atuador avança, se eu permanecer acionando, ele chega no final. Desse lado de cá, nós já temos uma válvula que a gente chama de válvula memória. Ela memoriza a posição. Se você der um pulso de ar do lado esquerdo, ela vai se manter do lado esquerdo.
Se você der um pulso de ar do lado direito, ela se manterá do lado direito. Então, quando eu aciono esse botão aqui, ó, se eu chamar aqui esse botão de B1, se eu acionar o botão B1, haverá um sopro de ar aqui. Veja que o ar não flui constantemente, ele passa por dentro da válvula, chega aqui e já acionou. Pronto, já não tem mais fluxo de ar, não estou desperdiçando ar. Então, liberou essa válvula, o ar passa por aqui, sobe e vai fazer o atuador avançar. Então, nesse botão, basta eu pulsar. Se eu der um clique rápido, esse atuador já avança. Tá? Eu não preciso ficar segurando o botão para que o atuador chegue no final do curso. Outro detalhe, então, como é que eu vou fazer o retorno agora? A válvula vai permanecer nessa posição da esquerda, né, aqui, até que eu pressione o botão do lado de cá. Lembrando que se eu pressionar os dois botões simultaneamente, então deixa eu botar aqui o B2. Quando eu for acionar B1, se B2 estiver sendo acionado aqui, ó, eu não consigo acionar, porque haverá um conflito de sinal. Então é necessário que cada botão seja acionado em tempos diferentes, ok? Acionei B2, o ar passa por aqui, joga a válvula para a direita, ok? E permite então que o ar que estava dentro desse atuador, né, que encheu o atuador, que fez o esforço, esse ar possa escapar para a atmosfera. A gente tem um símbolo aqui do escape para a atmosfera. Escapou para a atmosfera, ou seja, aliviou a pressão interna do atuador. A mola faz com que ele retorne, ok? Então a gente tem assim o princípio de funcionamento desses dois atuadores, desses dois circuitos, né, básicos aqui. Temos agora o circuito para um atuador de dupla ação. Então, se você perceber aqui, ó, ele já consegue fazer esforço tanto no avanço quanto no recuo. E que válvula seria essa aqui? Ó? Essa aqui já é uma 5 duas vias. Veja, 5 vias, vias 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Nesse momento, o que está acontecendo? Ó, o ar chega aqui, está subindo, está bloqueado nas válvulas de acionamento, tá? Nos elementos de sinal está bloqueado. O ar sobe nesse momento e está mantendo o atuador recuado. Então ele fez um esforço para o atuador recuar. Existe pressão de ar, entretanto não há um fluxo de ar aqui nesse momento, porque o atuador recuou, ok? A não ser que houvesse um vazamento aqui de ar, aí sim estaria se perdendo ar. Essa é uma outra observação que depois a gente vai refinando, tá? Se houver esse vazamento de ar, são elementos que a gente precisa eliminar do nosso sistema, porque os vazamentos de ar são dinheiro sendo jogado fora e a energia sendo desperdiçada. Bom, de forma análoga, né, esse sistema vai funcionar quando nós acionarmos aqui a válvula A2, eu vou conectar, então, ó, as vias 1 e 2, o ar vai soprar aqui do lado esquerdo da válvula, no 14, conectando 1 com 4, certo? Então a válvula vai vir para essa posição, conectou 1 com 4, o atuador vai avançar, vai fazer o esforço. Novamente, né, se eu der apenas um clique rápido, o atuador já avança. Se esse aqui fosse um atuador grande, né, imagina que fosse um atuador, sei lá, de 1 metro de curso aqui, não preciso ficar segurando até o atuador terminar esse 1 metro de curso. Eu cliquei aqui, ele andou 10 milímetros que foi, né? Andou 1 centímetro aqui. Mas eu já posso soltar o botão, certo? Aqui, ó, de acionamento, né? Porque a válvula já ficou nessa posição, já é uma válvula memória também, tá? Então ela vai se manter nessa posição até que o atuador chegue no final do curso. Chegou no final do curso, eu posso então acionar o botão de retorno, ele vai comutar a válvula para o lado direito agora, né? Comutou para o lado direito, ela novamente vai impulsionar o ar aqui, ó, e esse atuador faz o retorno, tá? Faz o recuo. Um detalhe aqui, nós temos 2 escapes para a atmosfera, veja, ó, o 5 e o 3, normalmente essa válvula vai ter uma perda de carga menor, então, normalmente quando nós estivermos utilizando atuadores de dupla ação, utilizaremos válvulas 5 duas vias. Quando estivermos usando atuadores de simples ação, nós utilizaremos válvulas 3 duas vias. Ó, se você observar aqui no slide anterior, deixa eu limpar esse negócio aqui. Ó, atuador de simples ação, válvula 3 duas vias. Atuador de simples ação, válvula 3 duas vias. Agora, ó, atuador de dupla ação, válvula 5 duas vias, tá? Ou a 4 duas vias também atenderia aqui, porque eu preciso de 2 vias, uma para fazer o avanço, outra para fazer o retorno. Okay? As linhas tracejadas representam a pilotagem, as linhas contínuas, a alimentação de ar. Sendo que o botão A2 faz o avanço e o botão A1 faz o retorno. Ok? Bem, gente, então esses foram nossos circuitinhos básicos, tá? Para você entender mais ou menos como funciona o ar chegando e sendo utilizado. É claro que a gente teria vários circuitos desses, às vezes ao longo de uma linha de produção, né, nós temos vários circuitos desses
com diversos elementos aqui, tá? Bem, para os nossos próximos passos, então peço que você acesse lá a nossa plataforma, assista a aula, veja na apostila, né, os capítulos relacionados a esses temas, tem explicações mais a fundo lá para quem quiser aprimorar o conhecimento, tá ok? Nós temos aí alguns links que eu disponibilizei lá no Moodle também, relacionados principalmente às linhas mais modernas de instalação de rede de ar comprimido. Lá você consegue ver as animações e tal, e perceber como o serviço tem sido feito atualmente. Tá? Nós teremos a nossa webconferência para tirar dúvidas, tá? E fiz uma listinha simples de exercício para que você consiga fixar um pouquinho o conteúdo que a gente abordou nessa aula. Um abraço então e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.